Olá pessoal, sejam bem-vindos, muito boa noite para mais essa live, né, do nosso Sextou de Liderança. Então esse aqui é o nosso terceiro encontro do Sextou da Liderança, né? Então o objetivo da gente estar aqui se reunindo toda sexta-feira é a gente estar conversando sobre liderança, gestão de pessoas, conteúdos aí que podem estar ajudando a você a crescer na tua carreira como líder, tá? Eu sempre falo assim, né? Mesmo que você não seja líder, em algum momento na tua vida, no teu dia a dia, na tua família, você vai estar exercendo essa função de liderança, né? Então é bastante importante a gente estar desenvolvendo, aprendendo estratégias, aprendendo ferramentas que podem estar ajudando você nesse seu crescimento, nesse seu desenvolvimento, tá? Nós sabemos assim como o nosso país está carente de líderes, né, em todas as áreas. Falta líderes nas empresas, falta líderes na nossa política, falta líderes nas nossas comunidades. E é por isso que o nosso país tem tanta dificuldade de estar crescendo, se desenvolvendo, exatamente por essa falta de liderança. E a ideia desse sessão de liderança é exatamente isso, né? É a gente poder estar trocando ideias, debatendo, passando tema para vocês, né? Vocês podem também estar fazendo perguntas para que a gente possa estar aí melhorando o nosso nível de liderança, né? Tanto eu quanto vocês. Bacana? Bom, vamos dar início então o nosso tema de hoje, tá? Bom, o assunto hoje é sobre estratégias para superar objetivos, tá? Então, o que nós vamos ver? Eu vou apresentar para você quatro estratégias, ferramentas, alguns cases, algumas técnicas, para que você possa desenvolver a sua capacidade de estar superando os seus objetivos. Okay? Então, são técnicas muito utilizadas, são técnicas simples, mas são técnicas que realmente, se você colocar em prática, você vai ter grandes resultados aí para começar aí a realizar os teus grandes sonhos, os teus grandes objetivos, tá? E é interessante que isso que eu vou estar passando para você, ele não serve somente para a tua vida profissional, tá? Mas também para o teu dia a dia, ok? Então são técnicas que você pode aplicar então dentro do teu negócio e também pode aplicar aí na tua vida, no teu dia a dia, beleza? Então vamos lá. Bom, antes de eu falar para você aí das técnicas, da gente entrar exatamente nesse conteúdo, eu queria dizer para você o que é essa falta de técnica, né? O que faz essa falta de conhecimento, essas estratégias, ela pode estar atrapalhando na tua carreira, no teu negócio. Existem quatro situações que eu anotei aqui que eu queria passar para vocês. A primeira que atrapalha a pessoa de ter clareza do que ela está querendo, né? de realmente atingir os objetivos, atingir os resultados que ela precisa, é a falta de um significado, né? A falta de um propósito. Ela realmente ter algo que seja muito importante para ela. É aquilo que realmente faz você levantar da sua cama todo dia cedo, faz você ir trabalhar, faz você se esforçar, faz você estudar, né? Faz você fazer coisas assim que uma pessoa normal não tem. Tá? Então a primeira questão é a falta de propósito. A segunda são pessoas que vivem muito na zona de conforto. Então as pessoas vão se acostumando com o dia a dia, com aquelas coisas simples da vida, e elas acabam não se desenvolvendo, acabam não procurando estudar, ouvir lives, estudar conteúdo, ouvir vídeo, coisas que podem ajudar ela a crescer. A outra é a falta de foco. Né? A falta de foco é algo também que é muito prejudicial para que você consiga atingir seus resultados. A gente sabe a quantidade de distrações que existe hoje no nosso dia a dia, né? A internet está aí que não deixa a gente mentir, é uma excelente ferramenta, porém, existem muitas distrações. Então, se você não tem clareza daquilo que você quer, se você não tem um significado forte, né? Se você não faz coisas no seu dia a dia para sair da zona de conforto, você acaba perdendo esse foco. Né? E quando a gente não tem foco, é como se você ficasse todo dia correndo atrás do rabo. Né? E você não consegue ficar realmente focado naquilo que é importante para você. E uma outra coisa importante, né, dentro dessa situação é a questão das pessoas das quais
você passa o teu dia a dia, né? Muitas pessoas estão cheias de pessoas ao seu lado, ou andam com essas pessoas negativas, pessoas pessimistas, né? E quando você tem muitas pessoas pessimistas do seu lado, pessoas negativas, pessoas que às vezes parece ser sua amiga, né? Mas está sempre te puxando, te segurando para que você não possa dar um passo além daquilo que você faz. Então isso também é um outro fator que impede você de estar superando os seus objetivos, tá? Então, a falta de significado, a falta de um propósito, né? Viver na zona de conforto, não fazer algo para mudar, né? Mudar um pouquinho todos os dias, falta de foco e ter pessoas ao seu lado, pessoas negativas, pessoas perdedoras, pessoas que não te ajudam a crescer, tá? E aí eu queria fazer três perguntinhas, né? Eu adoro fazer perguntas, questionamentos, que eu acho que isso ajuda a gente a sair um pouquinho, a sair um pouco da nossa zona de conforto, né? Ou ajuda a gente a começar a pensar e dar os primeiros passos para a gente sair daquele marasmo, né? Daquela situação que você sabe que você está, mas você não consegue sair. E aí eu preparei 3 perguntas aqui que eu queria que você refletisse. A primeira delas, se você pudesse atingir um único objetivo profissional nos próximos 12 meses, qual seria? Tá? Então, se você pudesse atingir um único objetivo profissional nos próximos 12 meses, qual seria esse objetivo? Segunda pergunta, quando você pensa nesse objetivo que você escolheu para daqui a 12 meses, você se sente animada, né, ou animado em trabalhar para atingi-lo tanto quanto se sente para concluí-lo? Gente, essa pergunta é muito importante. Ó. Quando você pensa nesse objetivo seu para daqui a 12 meses, né, um objetivo que seja muito importante para a tua vida profissional ou pode ser também para a tua vida pessoal. Você se sente animado em trabalhar nesse objetivo para atingi-lo tanto quanto você se sente em concluí-lo? Porque às vezes você deseja algo, né, algo que seja muito importante ou para a tua vida pessoal ou para o teu negócio, né, para a tua carreira, enfim, para uma das áreas que são importantes da nossa vida. Só que às vezes você quer muito aquilo, porém você não está disposto a pagar o preço, né, o preço que aquele objetivo vai exigir de você. Tá? Então essa é uma pergunta importante, tá? Porque se você não quer pagar esse preço, então você tem que esquecer desse objetivo e partir para outro. E a outra pergunta, você está motivado para alcançar esse objetivo porque ele é interessante e importante ou está fazendo isso para agradar pessoas? Tá? Olha só que pergunta interessante. Isso é para você ou você está fazendo isso para agradar alguém? Tá? Então eu vou repetir de novo as 3 perguntas. Ó. Se você pudesse atingir um único objetivo profissional nos próximos 12 meses, tá? Pode ser profissional ou pessoal, não tem problema. Nos próximos 12 meses, qual seria esse objetivo? Qual seria o objetivo mais importante para você daqui dos próximos 12 meses? Quando você pensa nesse objetivo que você escolheu, que pode ser um objetivo profissional ou um objetivo pessoal, você se sente animado em trabalhar nesse objetivo tanto quanto em atingi-lo? Né? Então, outra pergunta muito importante. E a terceira, você está motivado para alcançar esse objetivo porque ele é interessante e importante, ou você está fazendo isso para agradar alguém, para agradar outra pessoa, tá? Então são 3 perguntas importantes para a gente estar refletindo, e são perguntas que durante o nosso bate-papo de hoje, eu vou estar respondendo para vocês o que a gente vai estar fazendo para poder correr atrás desse sonho seu, desse objetivo que você tem, tá? E antes de eu continuar, eu queria aí mandar um abraço aí para o Francilei, né? Francilei Coelho, da Sena, boa noite. Boa noite para Marta Mendes. Gente, a Marta Mendes, ela é minha aluna, tá? Fez aí já um treinamento comigo, teve resultados incríveis a Marta. Ganhou a viagem para a Argentina, né, Marta? Depois de menos de um mês aí conseguiu os objetivos dela, ser a primeira... teve um resultado incrível dentro de uma competição que teve dentro da empresa, dentro do negócio. O Júlio também, que acabou de entrar, o Júlio César, meu amigão aqui de Campo Grande, né, Júlio? O Júlio, na verdade, eu conheci ele na fisioterapia, olha só, né? E lá a gente acabou se tornando grandes amigos aí. Então, bem-vindos a todos vocês, né? Deixa eu ver quem mais aqui que entrou.
Para mim não deixa. Ah, Jaqueline, gente, a Jaqueline. Tudo bem, Jaque? A Jaqueline é uma amigona nossa aqui de Campo Grande também. Teve uma caminhada legal com a gente aqui na Pastoral da Família. Nossa, familiar, né, nos usou bastante. Seja bem-vindo, Denilson. E aí tem umas pessoas da minha família, tá? O Souza, de Campo Grande, seja muito bem-vindo. Luciene. Bacana, gente. Então, vamos lá, sejam muito bem-vindos todos. Jean Medrado, seja muito bem-vindo. Então, bacana, tá? Então é isso aí. Então eu vou dar sequência aqui para vocês. Eu queria passar uma estatística que ela é realmente assustadora, tá? Mas ao mesmo tempo de ser assustadora, é algo assim que pode servir como uma motivação, né? Algo que ajudar você a sair daqui hoje com a certeza que se você colocar em prática algumas coisas que a gente vai estar falando, você vai poder ter resultado e vai poder se diferenciar de 92% dos brasileiros. Olha só que loucura, né? Então essa pesquisa é uma pesquisa da revista Mundo Recursos Humanos, tá? Ela é do dia 11 de dezembro de 2018. É uma pesquisa que ela não é tão antiga assim, né? 2 anos apenas. Então ela diz o seguinte, ó, que menos de 8% dos brasileiros cumprem as metas de final de ano. Olha só que interessante, né? Menos de 8% dos brasileiros, né, cumprem as metas de final de ano. Então, daquele volume de pessoas, daquela quantidade de pessoas que definem, né, que chega no final do ano e coloca suas metas, escrevem e tal, apenas 8%, menos de 8% dessas pessoas acabam cumprindo suas metas. Eu até a semana passada, né, a gente conversando aqui, eu falei para vocês aqui nas palestras aqui da Associação Comercial e nas outras que faço, sempre pergunto isso. E é incrível como as pessoas, aí do 50 a 60, 80 pessoas, 2 ou 3 que levantam a mão, né? E às vezes quando você pergunta, tá, mas e quem cumpriu as metas do ano anterior? Gente, pouquíssimas pessoas também levantam, né? Então vai bem de acordo com essa pesquisa aqui que eu peguei e estou passando para vocês. Bom, eu tenho certeza, né, que o seu desejo, né, se você está aqui comigo hoje, o seu desejo é superar metas, o seu desejo é ultrapassar as suas dificuldades, as suas limitações, os seus medos, né, eliminar as barreiras, né, que estão impedindo você de ter grandes resultados. E o meu objetivo hoje é exatamente esse, é passar para vocês algumas estratégias, técnicas que vão ajudar você a dar os primeiros passos, aí, se caso você está com dificuldade, ou se você já está tendo resultado, você melhora ainda mais os seus resultados, tá? Muito bem, então eu vou lá para estratégias. Primeira estratégia, gente, não poderia ser outra, né? Senão ter uma atitude mental positiva, né? Diariamente nós somos bombardeados, né? Principalmente agora, né? Hoje eu estava conversando com a minha fisioterapeuta lá, e eu estava dizendo para ela assim que já faz muito tempo que eu não vejo jornais, né, na TV. O que eu uso a TV somente para assistir um filme, futebol, coisa assim. E futebol também já faz uns 3 meses que a gente não vê, né? E ela estava falando o seguinte para mim, falou, Paulo, olha, eu parei de ver TV, porque é tanta coisa negativa, né, que isso acaba me influenciando no meu dia a dia. Né, me traz baixo astral, me traz aquela sensação de tristeza. Então a gente está vivendo um momento assim. Então essa primeira estratégia de ter uma atitude mental positiva é exatamente isso, né? É a gente evitar que pensamentos ruins, pensamentos negativos nos levam a sentir incapazes, né? A se sentir frustrados, infelizes. E tudo isso acaba levando nós a praticar ações pobres, medíocres, ações que não vão te levar a lugar nenhum, né? Porque a gente sabe que os nossos pensamentos ele acaba levando a gente, nós até comentamos isso, se eu não me engano foi a semana passada, os nossos pensamentos levam nós a sentir emoções ruins ou boas em função daquilo que você está pensando, e automaticamente isso leva você a ter comportamento, ações ou positivas ou negativas, né? Então quando você tem uma mentalidade positiva, isso vai fazer com que você se sinta mais energizado, se sinta mais confiante naquilo que você está fazendo, né? Se sinta uma pessoa que acredita no teu potencial e não deixa que pessoas ruins, pensamentos ruins, comentários negativos ao seu respeito
possa atrapalhar você aí no teu crescimento, no seu desenvolvimento, tá? E aqui eu até notei uma coisa interessante, né? Que os pensamentos positivos, eu chamei aqui de pensamentos ricos, né? Eles nos levam a sentir como pessoas gratas, né? Pessoas felizes, capazes de realização, de realizar coisas importantes, e também nos conduz a praticar ações poderosas de grandes resultados, né? Isso é muito importante. E aqui também eu deixei uma coisa, uma outra anotação que eu deixei que eu achei interessante, que eu pesquisando durante essa semana, ó, eu até anotei a seguinte coisa que eu acho muito bacana. Ó. A energia que você gasta em qualquer uma das situações, né? Ou pensando coisas boas, ou pensando coisas ruins, a energia que você gasta é a mesma. E aí vem uma pergunta que você poderia até estar pensando. Poxa vida, Paulo, se a energia que eu gasto para pensar coisas negativas ou para pensar coisas ruins, se ela é a mesma, então por que nós não optamos por pensar coisas boas? E a resposta, gente, é muito simples, né? A resposta está nas crenças absolutas. Então está naquilo que nós fomos acreditando ao longo da nossa vida. E quando essas crenças absolutas, ela faz com que a gente acredite que não existe outras formas de fazer as coisas. Então você passa a acreditar naquilo de uma forma totalmente cega. Tá? Então você não se abre para ouvir as pessoas, você não se abre para pensar que existem outras verdades, né? Que existem outras experiências, e quando isso acontece a gente acaba se limitando, ok? Muito bem, ok. E aí nós vamos aqui para um outro questionamento que eu coloquei, que é bastante importante para nós, né? O quanto vai custar para a sua carreira, para a sua família, para a sua saúde, para as suas emoções, né? Para a sua vida financeira, se você não se livrar de suas crenças absolutas? Tá? Então pensa um pouquinho, quais são as suas crenças absolutas que estão fazendo com que você não consiga se desenvolver como profissional, se desenvolver como pessoa, como esposo, como esposa, né? O que está impedindo? Quais são essas crenças que fazem com que você não consiga dar um passo além daquilo que você precisa? Okay? E aí, o quanto vai custar para você? Pensa, o quanto vai custar para você daqui 3 meses, daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, se você não se livrar dessas crenças? Quanto vai custar para a sua carreira, para a sua família, para os seus relacionamentos, para a sua saúde, para as suas emoções, se você não se livrar dessas crenças absolutas, tá? Bom, aí nós vamos para a segunda estratégia. Então a primeira estratégia é ter uma mentalidade positiva, ok? Ter uma atitude mental positiva. É você se livrar daqueles pensamentos ruins, daqueles pensamentos que fazem com que você não consiga dar um passo além, que você não consiga agir, que você não consiga ter resultado, tá? A segunda estratégia, então, é você querer realizar. Gente, querer realizar é muito diferente. Você querer realizar alguma coisa, né? Querer realizar aquele objetivo que você pensou no início do nosso bate-papo aqui daqui 12 meses. Ele é diferente de você simplesmente desejar alguma coisa. O desejo é algo muito superficial, né? O querer algo é algo que vem de dentro. É algo que está ligado ao teu propósito. É algo que está ligado ao seu significado da sua vida. Tá? Então você querer alguma coisa é algo muito mais profundo. Tá? É algo que é importante realmente para a tua vida, né? Que vai trazer algum sentido, que vai trazer algum significado, que vai fazer a diferença na vida de alguém. Então isso, quando você tem isso claro, você vai querer isso de uma forma muito mais profunda, né? E querer realizar algo muito importante, ele possibilita você a você eliminar qualquer pensamento negativo, qualquer barreira, qualquer dificuldade. Porque aquilo é tão importante para você que você está disposto a pagar qualquer ônus, né? Qualquer dificuldade, a passar por cima de qualquer coisa, para você buscar esse querer realizar algum objetivo, alguma meta que seja muito importante para você. E você não pode esquecer que quando a gente tem apenas um desejo, é um desejo fraco, né? Isso vai trazer para você resultados fracos, né? Então,
querer coisas que sejam importantes vai trazer bons resultados. Quando você simplesmente deseja, e é um desejo fraco, vai te trazer coisas fracas, coisas que não vai agregar, que vai ajudar você a alcançar os objetivos. E uma coisa bastante importante, né, que é a imaginação. Né? O físico Albert Einstein, ele diz o seguinte, que a imaginação é mais importante do que a inteligência. Olha só, a imaginação é mais importante do que a inteligência. Então, a partir do momento que você passou a ter uma mente impermeável, que você passou a se alimentar, a não ficar tão preso às coisas negativas, às coisas ruins que você teve. Depois, você começou a querer algo que é importante para você. E aí você precisa começar a imaginar isso. Né? Você precisa imaginar aquilo que você quer. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês, assim, meu, que foi muito legal. E eu corro desde de adolescente, eu adoro correr. Né? Eu corria bastante quando era guri. Bom, e eu tinha um sonho que era participar da Corrida de São Silvestre. E aí em 2013, eu falei que, cara, eu falei assim, era junho, tá? Eu falei, olha, esse ano eu quero realizar esse sonho. Isso era junho, tá? Então a São Silvestre, para quem não sabe, ela acontece no último dia do ano, né? Então o meu objetivo qual que era? Correr no dia 31 de dezembro. E aí o que aconteceu? Eu tracei um plano, né? Eu fiz meu planinho de ação, porque não tinha muito tempo. Na época eu estava correndo 3 a 4 quilômetros, e a São Silvestre, para quem não sabe, são 15 quilômetros, né? Então, assim, o desafio era grande. E aí eu fiz um planinho de ação, né? Para mim trabalhar aí. E assim, o que eu pensei comigo? Né? Porque a inscrição normalmente vai até outubro, comecinho de novembro. Então eu falei, olha, se até lá eu já estiver correndo uns 10, 12 quilômetros, eu vou encarar. Então foi o que aconteceu, né? Eu coloquei para mim sair de 4, chegar a 10 até em outubro, e depois eu precisaria treinar pelo menos uns 12 quilômetros, né, em média, entre outubro e dezembro, para mim poder correr os 15 no final do ano. E então foi o que eu comecei a fazer. E o que eu fazia no meu treinamento? Gente, eu começava a imaginar, tá? Porque não é fácil você sair de 4, se tem alguém gay que corre, sabe disso. Quando você começa a correr, você sente muito cansaço, sente muita dor e assim, te dá vontade de desanimar. E o que eu fazia? Eu trabalhava exatamente essa questão da imaginação. Tá? Eu imaginava eu correndo cada trecho da São Silvestre em São Paulo. Né? Eu imaginava eu chegando no final da corrida. Era todo o tempo assim. Eu imaginava eu chegando no final da corrida, as pessoas me aplaudindo, sabe? Você vê todo aquele calor humano, aquelas pessoas te aplaudindo ao longo da corrida. Eu ficava focando nisso. Né? E aí foi interessante, porque chegou no dia 31 de dezembro de 2013, eu tinha uma meta, tá? Que eu queria correr abaixo de 1h30. Eu sei que para muita gente 1h30 é um tempo enorme, mas para mim seria excelente, né? Até as pessoas brincam de vez em quando, né? Os quenianos fazem abaixo de 47, em torno de 45, 47, acho que alguma coisa assim, os 15 km. A minha meta era 1h30. Gente, chegou no dia 31 de dezembro de 2013, eu concluí a corrida e fiz em 1h28, tá? Foi 1h28 cravado. E o mais legal de tudo, né? Teve o Caio, que é meu filho do meio, foi comigo correr. E olha, ele sofreu para chegar junto comigo, hein? E na época ele tinha, acho que 18 anos. Então, foi muito bacana isso, né? Então, prova. E depois, em 2017, eu repeti a dose novamente. Aí quem foi o filho mais novo, que foi correr comigo também. Aí a gente fez no tempo, eu não me lembro agora o tempo, foi um pouquinho mais alto, se eu não me engano, acho que 1h30, alguma coisa desse sentido. Mas o que eu quero mostrar para vocês é do poder da imaginação. E você vê uma coisa que o Einstein falava para a gente, né? Olha, dizendo, né, que a imaginação era muito mais importante do que a inteligência. E uma coisa legal da imaginação é que você imagina o que você quer. Nada impede você de imaginar. A única coisa que pode impedir você de pensar grandes coisas, de imaginar grandes coisas,
é você. Tanto é que muitos atletas, né, atletas de alta performance, eles trabalham isso, eles trabalham a imaginação. Né, eles trabalham tendo resultado, eles trabalham chegando, né, principalmente atletas de Olimpíada, né, que tem coaches especializados que trabalham com essas pessoas. Então, eles trabalham muito a questão da imaginação. Então, é muito importante, dentro do querer realizar alguma coisa, você adicionar o elemento imaginar aquilo que você quer. Né? Então, você definiu um objetivo, você começa a se blindar de coisas negativas, de pessoas negativas. A partir daí, você precisa querer algo que é muito forte para você. E isso que você quer, você tem que começar a imaginar conquistando isso, realizando isso. Gente, imagina, imaginação não tem limite. Você pode imaginar o que você quiser. Tá? Essa é a fase de você pensar coisas grandes, coisas que realmente sejam importantes para você. Bacana? E aqui tem uma pesquisa que eu peguei aqui do livro Desafio da Liderança, tá? Que diz o seguinte, olha só que interessante. Ó. Para o líder, a capacidade de focar no futuro é uma das qualidades que mais o diferencia dos demais líderes. Tá? Então, ó, para o líder, a capacidade de focar no futuro, né? dele estar imaginando algo que é importante, imaginando algum objetivo que ele definiu, né? É uma das qualidades que mais o diferencia dos demais líderes. Mas, infelizmente, os executivos, os líderes, usam apenas 3% do tempo para refletir sobre o futuro. Olha só que loucura, gente. Mas, infelizmente, os executivos usam apenas 3% do seu tempo para refletir sobre o futuro. Então, se a gente entende que a imaginação é tão importante, né, por que as pessoas usam tão pouco? Então, aqui é uma outra coisa importante para você. Né, para você que é líder, né, para você que já tem que exerce cargo, para você que quer chegar lá, que quer ser um líder, pega esses detalhes, trabalha isso. Então, se você for uma pessoa que trabalha fortemente na questão da imaginação, não deixa que as coisas impeçam você de imaginar, de pensar, de sonhar, gente, você já vai estar dando um passo enorme para você se tornar um líder de grandes resultados. Ok? Beleza. E aí eu queria dar um exemplo também aqui do Martin Luther King, né, que eu deixei separado aqui também, que eu acho que é um grande exemplo para nós. Né? Em 1963, o Martin Luther King, que ele lutava pela segregação, que ele era contra a segregação racial, né, social e racial nos Estados Unidos, ele liderou a famosa Marcha para Washington, né, que reuniu mais de 250 mil pessoas. E nessa marcha foi onde ele disse, né, a famosa frase, né, que eu tenho um sonho, né? Então ele tinha um grande sonho. Então olha que grande exemplo para a gente. O Martin Luther King, ele tinha um grande sonho, né? Que era trabalhar essa questão da segregação racial. Tá? Onde ele imaginava uma sociedade onde negros e brancos podiam viver harmoniosamente. A gente sabe que, infelizmente, né, nós vivemos num mundo que ainda é muito racista. Infelizmente, a gente viu recentemente as coisas que aconteceram nos Estados Unidos, e isso acontece no nosso dia a dia, e é uma coisa real, né, que a gente não tem como fugir. Mas ele teve uma grande contribuição para estar reduzindo isso. E em 1964... foi criada a Lei dos Direitos Civis, que garantia a tão esperada igualdade entre negros e brancos. Olha só, um ano depois dessa grande caminhada, um ano depois desse importante discurso, né, que foi intitulado como Eu Tenho um Sonho, né, I Have a Dream, essa lei foi criada, né, e depois, né, anos depois, o Martin Luther King também acabou recebendo o Prêmio Nobel da Paz. Tá? Então é mais um exemplo da importância da gente sonhar, importância da gente imaginar grandes coisas, né? Da importância da gente não ficar preso a coisas pequenas. Beleza?
Mas só isso não importa, só isso é muito pouco, né? Não adianta você ser uma pessoa que se blinda de coisas negativas, se blinda de pessoas negativas, se blinda de notícias ruins, né? É aquela pessoa positiva que mesmo diante de situações ruins você está sempre buscando as oportunidades, mesmo diante de erros, dificuldades, você está buscando oportunidades. Não adianta você também querer realizar alguma coisa e ter essa capacidade de imaginação e parar por aí. Só isso é pouco para você conquistar resultados. Então aí vem a terceira estratégia, né? Você precisa ter uma clareza do que você quer realizar. Tá? Então você precisa saber exatamente aquilo que você deseja, né? Porque se você não tiver clareza daquilo que você quer, gente, você vai ficar perdido. Você vai ficar fazendo coisas no dia a dia que para passar o tempo, para matar teu tempo, e você não vai conseguir atingir aquilo que você precisa. E se você tem ainda funcionários, se você tem pessoas que trabalham para você, isso é muito pior. Isso agrava muito mais, porque vai desmotivar as pessoas e essas pessoas vão acabar não produzindo, não tendo desenvolvimento, rendimento suficiente para que a empresa possa ter resultado e que você também possa ser beneficiado disso, né? E dentro dessa estratégia de realização, estabelecer então metas claras, né? Então você tem que ter esse objetivo, isso aí tem que ser muito claro daquilo que você quer. Além disso, tem que ser algo desafiador, né? Desafiador, só que tem um negócio, ele não pode ser muito desafiador. Se for algo que seja impossível de você realizar, aí tem o que o professor Hélio Deliberator, né? Porque é um professor de psicologia psicologia social da PUC de São Paulo, ele chama de vazio, né? De vazio momentâneo pós-conquista. O que significa isso? É quando você pega algo para fazer, ou você coloca, ou ele é muito desafiador, né? Que ele vai exigir muita energia, muito esforço, e de repente você vai chegar à conclusão que aquilo não era tão importante para você, mas você acaba fazendo, né? E então depois que você conquista esse objetivo, você acaba tendo então esse vazio momentâneo pós-conquista, né? Que é influenciado exatamente por isso. É por algo que não tinha muito a ver com aquilo. Por isso que é importante a gente pensar naquela questão do propósito, naquela questão do significado, né? Por isso que é muito importante você ter um propósito muito grande, ter clareza daquilo que significa para você, do seu propósito de vida, para que você busque algo que seja importante, tá? Uma outra coisa importante dentro dos objetivos é que você não deve definir muitos objetivos, tá? Alguns autores dizem o seguinte, que gerentes, pessoas de alto desempenho, ela não deveria, os objetivos dela deveriam ficar entre 3 a 5 objetivos, não mais do que isso. Outros falam em 2 a 3 objetivos, tá? Mas vamos imaginar que de 2 a 5 objetivos é um número bacana aqui para nós. E por que eles falam isso? Porque se você tem muitos objetivos, você acaba não conseguindo administrar todos esses objetivos, né? Você não consegue acompanhar todos eles, ok? E aí quando eu falo de um objetivo desafiador, é muito simples a gente pensar, vou dar um exemplo para você para facilitar o teu entendimento. Vamos pensar no seguinte, que você tem umas argolas e você tem um pino, tá? Então você quer o quê? Jogar essas argolas dentro desse pino. O que seria um objetivo fraco, né? Objetivo que não vai te dar motivação em conquistar. Imagina o seguinte, que essa argola está a 1 metro de você, né? Se o nosso braço dá mais ou menos 90 a 1 metro, né? Em média. Então, para jogar essa argola num pino a 1 metro de distância, ela é muito simples, é muito fácil, tá? Agora, se você pegar esse pino, colocar essa distância, talvez você nunca vai conseguir acertar essa argola nesse pino. Então esse objetivo, que era colocar essa argola, o maior número de argola dentro desse pino, ele passou a ser muito desafiador, né? Então ele é um objetivo que possivelmente você não vai conseguir. E os objetivos, gente, as metas, elas têm que ser definidas para que a pessoa atinja, né? Para que a pessoa atinja, que exige algum esforço dela, sim, que não pode ser um esforço exagerado,
para que depois ela não sinta aquele vazio momentâneo, né, que nem eu falei para vocês agora de pouquinho, que é definido como vazio momentâneo, é onde você gasta então muita energia, é onde você acaba fazendo um esforço imenso para chegar no final achar que aquilo não era importante para você. Mas quando você coloca uma distância de 1,5 m, 2 metros, talvez 3 metros para algum, onde você já consegue jogar argola, você já consegue colocar argolas no pino, e talvez com um pouco mais de treino você vai conseguir atingir a meta, né, definida de um número de argolas para colocar dentro desse pino, então essa passou a ser uma meta desafiadora, porque ela não é simples, né, mas ao mesmo tempo ela passou a ser uma meta possível de ser alcançada. E uma coisa importante dentro do atingir metas, né, que quando que para atingir metas as pessoas precisam de feedback e que funciona como principal motivador sobre os resultados. Olha que interessante. A gente, desde o primeiro dia, desde a nossa primeira live, a gente está falando de feedback, né? Então o feedback é um elemento fundamental para que as pessoas se motivem, né? Então o feedback é o principal motivador para que as pessoas atinjam aquele resultado. Então, se você definir um objetivo, você como líder, você precisa dar um feedback daquela pessoa sobre aquilo, sobre aquela atividade, sobre aquilo que ela fez. Bacana? E aí tem também uma técnica super conhecida, é bem conhecida em empresas, para que você possa definir bem o seu objetivo. Tá? É uma famosa técnica SMART, que é um acrônimo em inglês, que significa uma palavra em inglês que significa esperto. Né? E o que significa o SMART? Bom, o SMART, a primeira palavrinha é de específico. Okay? Então, assim, se você tem um objetivo, ele precisa passar por essas 5 etapas que eu vou falar para você agora. Okay? Se não passar, você tem que refazer o seu objetivo. Primeiro, o teu objetivo tem que ser específico, né? Tem que ser muito claro no que você vai fazer. Então, se eu falar para você assim, por exemplo, se o teu objetivo, vamos supor que o teu objetivo seja comprar um carro, né? Comprar um carro não é um objetivo específico. Agora, se você falar, olha, eu quero comprar um carro, ano tal, cor tal, vidro elétrico, marca tal, então ele começa a ser específico, tá? Então a primeira coisa tem que ser específico. Depois, tem que ser mensurável. Então primeiro específico, depois tem que ser mensurável. Por que é importante ser mensurável? Porque você precisa medir, porque tudo aquilo, se você não pode medir, você não tem como administrar. Então é fundamental que você tenha como medir isso. Por exemplo, aumentar as vendas em 10% no mês de agosto. Né? Aumentar as vendas de algum produto em 10% até dia 31 de agosto, por exemplo. Então, o 10% é algo que você está dando utilizando como algo mensurável. Então, você está medindo aquilo que você quer. Tá? Então, precisa medir. Você tem que definir o que você quer utilizar como parâmetro. Bom, então nós somos que a meta tem que ser específica, mensurável e tem que ser alcançável. Isso é bastante importante. Né? A gente até deu o exemplo da argola para você. Tá? Então a argola é um exemplo claro de ser uma meta alcançável. Tem que ser algo que as pessoas consigam atingir. Né? Se você dá uma meta para a tua equipe, ou dá uma meta para você que você não vai conseguir, gente, você vai desmotivar e você vai parar. Né? E se for muito fraquinha, você não vai te motivar a trabalhar por ela. Se for algo muito desafiador, né, você vai acabar deixando de lado. E se for algo que vai exigir muito de você, você pode chegar naquela situação do vazio momentâneo. Okay? Aí depois tem que ser relevante, né? Tem que ser algo que seja importante para você. Não adianta você pegar uma meta que não é importante, né? Você fazer algo porque alguém pediu, né? Porque alguém está influenciando naquilo, tem que ser algo que tem que ser importante para você. E aí quando a gente fala, a gente leva isso para dentro da empresa, a gente começa a falar de metas comuns. Que metas são metas comuns? São metas importantes para a equipe. Por isso que todas as metas precisam ser, além de ser claras, elas precisam ser discutidas com as pessoas, né? Pelas quais você vai estar passando essas metas. E depois temporal, né? Ou seja, ela tem que ter um tempo, tem que ter uma data. E aí não pode ser, gente, só até agosto. Não, tem
Tem que ter dia, tem que ter mês e tem que ter ano. Então isso tem que ser muito bem definido, tá? Então, recapitulando, então depois que você sabe exatamente o que você quer, né, depois que você imaginou, que você sonhou bastante, você tem que pegar isso e passar pelo crivo da técnica SMART. Então você tem que pegar aquilo lá, deixar aquela definição de meta bem específica, algo que seja mensurável, né, que tenha alguma coisa que você consiga medir aquilo que você quer, algo que seja alcançável, que seja relevante para você. E aí também, quando a gente fala em relevante, você pode usar uma técnica, a famosa técnica de Pareto, né, que do 80-20, que apenas 20% das coisas vão te dar 80% do resultado. Então você pode usar isso também como um parâmetro para você, e que tem que ter um tempo limite para a realização. Ok. E depois, além disso, né, você precisa traçar um plano de ação. Tá? Então você já tem a tua meta, uma meta, um objetivo, uma meta que seja importante, você já passou pelo crivo do SMART, e aí você tem que pegar aquele objetivo e você vai dividir isso aí em vários marcos, em várias etapas. Né? Então você vai, dentro daquele tempo que você definiu para você, você vai definir isso em várias etapas. Então o plano de ação é isso, é você pegar uma meta, segmentar essa meta e dar nomes aos bois. Então, se você tem uma equipe, você tem que definir de uma forma muito clara quem vai fazer o quê. E essas pessoas precisam saber exatamente o que cada uma vai fazer, quais são os recursos. Né? E uma coisa importante, gente, plano de ação. Plano de ação não é algo fixo, não é algo engessado. Né? Plano de ação é algo que é para ser mudado. E dificilmente alguém vai ter um plano de ação que vai dar certinho, que você fez vai dar... Não acontece, não acontece. Você vai ter que fazer correções. Por isso que não adianta você pegar um plano de ação e só colocar no papel. Você tem que escrever seu plano de ação e você está diariamente verificando, checando, vendo o que precisa ser feito, o que precisa ser corrigido, né, o que você vai aprender com cada uma dessas coisas. Tá? Então isso é muito importante. Plano de ação não é algo engessado, algo rígido, é algo que precisa ser mexido, que precisa ser alterado, precisa ser mudado. Tá? E a quarta estratégia, a quarta e última estratégia, né, é entrar em ação. Tá? Então não adianta você se blindar, você ser uma pessoa que fechada, que tem uma mente exatamente poderosa, né, que não é abalada por coisas ruins, notícias ruins, pessoas negativas, né, que você se recupera, você é resiliente, se recupera de uma forma rápida. Não adianta você querer algo de uma forma muito intensa, imaginar isso, né, e ter um poder de imaginação grande, aí pegar tudo isso, transformar no objetivo, aplicar a técnica SMART, se para por aí. Né? Você fez isso, aí você tem que começar a agir. Né? Se você não agir, gente, não tem resultado. A ação é fundamental. Né? Se você não agir, você não tem resultado. Então não adianta nada disso se você não entra em ação. Tá? E agir nada mais é do que você se tornar independente do controle de outras pessoas. É você não depender dos outros para fazer. Quantas pessoas vivem dando desculpa para tudo? Né? É o governo, é o chefe, tudo dá um monte de desculpa para entrar em ação. Tá? Então a ação depende única e exclusivamente de você. Porém, ele tem que seguir todas essas etapas. Né? Porque se você seguir todas essas etapas, você vai ter um objetivo que seja realmente importante para você. E você vai agir de uma forma mais intensa. E dentro da ação, existe uma coisa importante, que são as dificuldades, os erros, os fracassos, que certamente vão ocorrer. Né? E eu sempre falo o seguinte, fracasso, já disse, fracasso nada mais é do que um presente. Né? É um presente que a gente recebe para que você possa tomar atitudes para que você se torne um profissional melhor. Né? Simplesmente isso. Né? Ele indica que talvez o teu plano de ação teve alguma falha, não tenha sido bem feito. Né? Somente isso. Então errou, fracassou, retoma de novo e a gente continua trabalhando. E duas coisas são bastante importantes, duas características importantes para você, para o líder, para uma pessoa. A primeira é a persistência, né? E a persistência é um estado de espírito. Né? E quando a gente fala que a persistência é um estado de espírito, por quê? Porque é uma coisa que depende de você. Você tem que ser persistente. Só que para ter persistência, para ser persistente, você precisa ter um objetivo, tem que ter meta. Quem não tem, não sabe para onde vai, cara, não vai ter persistência. Tá? Então é muito importante você
ter clareza daquilo que você quer. Porque aí você vai ter persistência. E a persistência nada mais é do que um resultado dos seus hábitos. Né? É você fazer aquilo todos os dias. Então, se a gente não tem um hábito bom, você tem que trabalhar para mudar aquele hábito. E não tem outra maneira de mudar. Né? Mudar é fazer diferente daquilo que você faz. Gente, simplesmente isso. Como eu mudo meu hábito? Faz diferente daquilo que você está fazendo. Se você faz algo que não está te trazendo resultado, você tem que mudar. Se você come muita gordura, por exemplo, aquilo a longo prazo algo que te dá um prazer imediato, mas a longo prazo vai te trazer problemas da saúde. Como que eu mudo o hábito? Parando de comer gordura. Né? Aí eu falo, poxa, se eu como todo dia, tá bem, então faz o seguinte, come 2 vezes por semana. Vai aos poucos, ou come 3 vezes por semana, vai reduzindo. Mas define essa meta para você de ir reduzindo, mudando os hábitos aos poucos. Tá? Então isso é mudança de hábito. E persistir então, gente, é a gente reconhecer, né, que os fracassos irão ocorrer. E então os fracassos nada mais é do que grandes oportunidades que a gente tem. E persistir é você também ter um compromisso com você mesmo, né? Então a gente precisa ter compromisso com as nossas metas, a gente tem que ter compromissos com os seus funcionários, com os seus clientes, tem que ter compromisso com aquilo que você se responsabilizou em fazer. Então o compromisso ele é fundamental, a persistência e o compromisso são peças fundamentais para você poder continuar esse processo de mudança. Tá? A escritora Dorothea Brande, né, ela, em 1935, olha só que gente, buscar do século passado, disse o seguinte, que o caminho para o sucesso, olha só que legal, o caminho para o sucesso é agir como se fosse impossível falhar. Olha só que legal. O caminho para o sucesso é você agir como se fosse impossível falhar. Né? Então olha que bacana isso. E a verdadeira diferença entre os vencedores e os perdedores na vida é a diferença entre agir e oferecer desculpas. E olha quantas pessoas estão dando desculpas. Quantas vezes nós damos desculpas para um monte de coisa. Então o que vai fazer a diferença é isso. Né? É você parar de dar desculpas e entrar em ação. Né? Não precisa fazer tudo de uma vez, mas vai mudando aos poucos. A mudança é que nem tomar banho. A gente tem que tomar banho todo dia, não é verdade? Mudança é isso. É você fazendo umas coisas diferentes todos os dias. Vai aos poucos, um degrauzinho de cada vez. É assim que a gente vai mudando, é assim que a gente vai transformando as desculpas em atitudes, as desculpas em ação. E uma outra coisa importante é a gente comemorar, né? A gente nunca pode esquecer de comemorar. Então, se você atingiu cada meta, cada marco, né, cada etapa, comemore isso. É importante a gente curtir aquele momento. É importante a gente sentir que aquilo valeu a pena. E aí se você for líder, se você for um gestor dentro da empresa, procura conhecer bem a tua equipe. Né? E se aquela pessoa ela atingiu uma meta, procura ver que tipo de comemoração você pode fazer que vai agradar aquela pessoa. Você vai ganhar muito a confiança dessa pessoa quando você sabe exatamente aquilo que ela deseja, aquilo que ela quer. Tá? Então a gente precisa comemorar sim as nossas vitórias, né? e tomar muito cuidado, gente, com a gestão gaivota. Não sei se vocês já ouviram falar do gestor gaivota, mas eu tenho certeza que, com certeza, né, você pode já ter tido eu já tive um chefe assim, um líder gaivota. Que é o que é o líder gaivota? É aquele cara que quando ocorre algum erro, quando ocorre algum problema, ele chega fazendo barulho e dando esporro para todo mundo, jogando sujeira para todo lado, e depois ele sai voando, vai embora e larga todo mundo desmotivado, as pessoas desanimadas. Então a gente não pode ser um líder gaivota, a gente não pode fazer uma gestão gaivota. Né? A gente tem que entender sim que os erros acontecem, que os problemas vão acontecer. Isso só mostra para a gente que a gente tem que trabalhar no plano de ação, ou né, ver o que precisa fazer para corrigir aquilo. Então é um presente que a gente está ganhando para que a gente possa se tornar um profissional melhor. Beleza? E aí mais 2 perguntinhas, né, para a gente já estar chegando no final. Qual foi a última vez que você elogiou algo importante que alguém realizou? Então qual foi a última vez que você elogiou algo importante
que alguém realizou. Alguém no teu trabalho, alguém na tua escola, na tua universidade, alguém na tua família ou na tua comunidade. Quando que você elogiou alguém por algo importante que ela fez? E quando foi a última vez que você comemorou algo importante que alguém da sua equipe conquistou? Né? Quando foi a última vez que você fez isso? E aí, já chegando aí nos finalmente, eu trouxe uma outra frase também que é da Eleanor Roosevelt, que ela diz o seguinte, ó: o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Olha só, o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Né? Como eu disse para vocês, você pode sonhar, você pode imaginar aquilo que você quiser. Ninguém impede você de fazer isso. Então realize grandes sonhos. Né? Tenha uma mente impermeável, né? Uma mente positiva, cria, vê o que trabalha em cima daquilo que você realmente quer para você, tem um grande propósito em cima disso, imagine as coisas que você quer sem medo de colocar dificuldades, mas tenha assim imagine, tenha os maiores sonhos possíveis da tua vida, depois pega tudo isso, transforma isso num objetivo. Né? Aplica a técnica SMART, lembra-se, 2 a 5 no máximo de objetivos. Né? Dê feedback se você trabalha com pessoas sobre cada fase, cada etapa. Depois crie um plano de ação. Né? Criou esse plano de ação, lembra, você precisa persistir, você precisa ter um compromisso com ele e você precisa agir. Né? Agir e comemorar cada etapa vencida, cada etapa da tua vida. Gente, é isso aí. Muito obrigado pela presença de vocês. Lembrando que sexta-feira tem mais, então se você quiser fazer alguma pergunta, coloca aí. Queria agradecer de novo cada um de vocês, né, pela presença. Espero que esse conteúdo tenha sido útil. Se você tiver alguma dúvida, me pergunta, que a gente vai tentando esclarecer aí da melhor maneira possível. Bacana? Então é isso, pessoal. Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e tenham um ótimo final de semana. E eu espero vocês aí na próxima semana no nosso Sextou da Liderança. Beleza? Então, um grande abraço a todos vocês, tá?